Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro. Estamos já nos encaminhando para o final do ano de 2020. Um ano atípico para todo mundo e para o Brasil particularmente, porque vivemos esse tempo de pandemia, esse tempo do coronavírus. Já faz praticamente um ano que o coronavírus está espalhado pelo mundo. Embora tenham surgido as primeiras notícias em janeiro, fevereiro, março para nós aqui no Brasil. O que se sabe sobre o coronavírus até agora é muito e é quase nada. Porque ainda nós não temos remédios para o coronavírus, nós não temos vacinas, e a vacina que se avizinha por aí, segundo o presidente da República, não será para todo mundo, e nós ainda vamos por todo o ano que vem, em função dessa briga, para alguns talvez vacina no primeiro semestre, para outros no segundo, e o ano de 2021 parece que a tendência é passar assim. E deveremos ter os primeiros meses de 2021 muito duros, com muita alta da infecção, porque nós estamos no verão. Normalmente os vírus são mais de inverno, e aqui no Brasil parece que recrudesceu. Então acredito que janeiro e fevereiro nós teremos meses muito difíceis, de muito contágio e de muitas mortes, infelizmente. Vejamos que no mundo, hoje, os Estados Unidos, primeira economia do mundo, passa de 310 mil mortos. O Brasil em torno de 185 mil. O que isso quer dizer? Se nós somarmos os mortos americanos e os mortos brasileiros, nós teremos, por exemplo, uma cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, praticamente eliminada do mapa. É muita gente. E os governos continuam brincando de tratar a pandemia. Continuam irresponsavelmente brincando de tratar a pandemia. A área médica, na sua maioria, não está isenta dessa irresponsabilidade também. E daqui a pouco eu explico por quê. Veja que nós temos, por exemplo, a Coreia do Sul, que tem 10 milhões de habitantes a mais que o estado de São Paulo. Veja, a Coreia do Sul tem 10 milhões a mais de habitantes do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem acima de 45 mil mortos. A Coreia do Sul não chega a 700, não chega a 1.000. 45 mil mortos no estado de São Paulo, com menos população que a Coreia do Sul, que não chega a 700, a 600 e poucos mortos. Se nós compararmos Cuba com o Rio Grande do Sul tem mais de 8.500 mortos. Cuba tem 4 milhões de habitantes a mais e não chega a 150 mortos. Não é 150 mil, é 150 pessoas. E aí nós podemos perguntar, por que é que na Coreia do Sul eles conseguiram controlar a expansão do vírus? Por que é que em Cuba, que é um país, um estado social miserável, pobre, conseguiu controlar a expansão do coronavírus? E o que é que nós temos que não conseguimos? Aliás, os mortos de Caxias do Sul são mais do que os mortos de Cuba. Mas Cuba dá no mínimo 22 vezes mais população que Caxias do Sul. Caxias tem 500 mil, Cuba tem 14 milhões.
O que é que tem Cuba pobre que consegue conter o vírus e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade rica que não consegue? Como é que se explica que a maior economia do mundo, Estados Unidos, tem 310 mil mortos acima disso? E, se compararmos com a Rússia, não tem nem comparação. Nós pegamos os 3 países com maior índice de mortos, Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, acima de 185 mil, a Índia em torno de 145 mil. Os outros países todos não chegam à metade da Índia. Na Índia, 145 mil, os outros países todos, nenhum passa de 70 mil. O que é que acontece? Eu não vou nem falar da China, que tem 1 bilhão e 400 milhões e não tem 5 mil mortos. Como é que nos outros países conseguem conter a expansão? Nos Estados Unidos e no Brasil não consegue. Na Índia eu vou deixar de lado porque lá tem muita população de rua, por questão de crença, por questão de casta. Mas vamos pegar Estados Unidos e Brasil. Nós já sabemos os sintomas de quem contaminou o coronavírus. Alguns têm sintoma muito leve. E aí é uma febrezinha, é uma gripezinha. Os jovens principalmente. Mas aqueles que têm sintoma de leve para mais grave, nessa proporção, o quadro é muito difícil. E eu nem quero falar daqueles que estão hospitalizados, na UTI, entubados, porque esses, as chances de vida é muito pequena. Enquanto estão na UTI, e mesmo que deem alta da UTI, a vida fora da UTI e da máquina respiratória vai ser muito difícil. Eu quero falar especificamente daqueles casos que têm sintomas que não exigem hospitalização, porque não tem falta de ar, mas que são sintomas, vamos dizer, graves, para não dizer gravíssimo, que o gravíssimo está na UTI. Fundamentalmente, o que é comum em todos os casos de contaminados por coronavírus, pessoas acima dos 40 anos principalmente, é o cansaço, a fadiga. Olha, é um cansaço de não poder caminhar mais do que uns 10 metros sem descansar no meio do caminho. A urina muda de cor, o paladar praticamente desaparece, não sentimos o gosto, não sentimos o cheiro, o intestino fica muito lento, tem aquela febre de 37, 38 graus por aqui, às vezes dor de garganta, dor de cabeça, em outros casos não. Os sintomas variam, alguns têm diarreia, alguns ficam nauseados. Mas aqueles que tiveram um quadro de leve acima, não tão grave, mas relativamente grave, que ficam em casa, estes é que sofrem muito. Os que estão entubados nos hospitais, o quadro é muito complicado. E aqui vem um problema seríssimo de incompreensão das autoridades sanitárias. Por que nós não conseguimos segurar esse contágio, esse aumento gigantesco do número de contaminados e do número de mortos? É muito simples. Quem é que traz o vírus para dentro de casa? Normalmente as pessoas mais velhas, elas estão em casa. Os velhinhos só saem à rua quando precisam ir ao médico, exame de laboratório, quando não tem alguém que faça por ele. Quem é que traz o vírus para dentro de casa? Para todas as casas. São aqueles que precisam sair para trabalhar, aqueles que precisam sair para estudar, os jovens que vão para a balada, e enfim as pessoas que precisam sair de casa por alguma razão. E muitos desses que saem de casa para suas atividades, mesmo recreativas,
muitos não têm sintomas. E o fato de não ter sintoma é que transmite o vírus para quem ficou em casa. Quando o primeiro infectado de qualquer casa aparecesse no pronto-socorro ou no hospital, as autoridades sanitárias teriam que segurar esse paciente por algumas horas, talvez por um dia, para ministrar-lhe alguma medicação para reforço, algum soro, porque essa altura já manifestou os sintomas do vírus, a pessoa já começou a ficar debilitada, porque o organismo perde o apetite. A maioria das pessoas mais velhas, aí em 14, 15 dias, perdem 6 quilos, 10 quilos, o que é muito para quem já está debilitado. Então, o hospital, o pronto-socorro, o protocolo que cuida disso, deveria segurar esse paciente para quê? Para dar tempo de criar-se um batalhão da saúde, que eu chamo, a brigada de saúde, não criaram por falta de interesse em proteger a população, poderia ter sido criado até por voluntários, estudantes de medicina, estudantes de farmácia, estudantes de biomedicina, requisita-se pessoal das universidades, paga, se for preciso, um auxílio emergencial um pouquinho mais, e esse forma a brigada da saúde. Esses vão lá na casa testar aqueles que ficaram em casa e que o familiar teve que vir para o pronto-socorro. Aqueles testados, se não estiverem contaminados, tem que se isolar daquele que agora foi para o pronto-socorro contaminado. Tem que haver esse isolamento. Mas eu começo a isolar para que aquele infectado não fique distribuindo infecção dentro de casa. Aí eu sei, através dos testes, quem está infectado precisa se isolar dos que não estão. E os que não estão seguem suas atividades. É assim que fazem na Coreia do Sul, é assim que fazem em Cuba, é assim que fazem nos países onde não propagou tanto coronavírus. Os nossos irresponsáveis criam os protocolos, mas o protocolo não contempla isso. Então o protocolo que existe é só para quem baixou o hospital, que o quadro é grave. Mas o que ficou em casa, o quadro não é menos grave. Só que não tem falta de ar, então não precisa do respirador, da máquina para respirar, mas o quadro dele não é mais simples do que aquele que internou. Aquele que internou, o quadro é gravíssimo. Se não faz isso de fazer o teste, não tem jeito. Esta semana veio aqui uma senhora, só para exemplificar, que recebeu uma comadre que veio do interior do estado, a comadre e a filha. E a comadre já veio infectada com o vírus. Manifestou sintomas, então essa senhora me consultou, conversou comigo, o que é que eu faço? Digo, a essa altura todo mundo da sua casa se contaminou, mas essa que já está confirmada se isola, e os que não estão têm que passar por teste. Se não tiverem contaminados, ótimo, vão se afastar de quem está, e se estiverem, agora é tratar, porque não tem muito o que fazer. Sem teste, para confirmar no mesmo ambiente doméstico quem está e quem não está, nós não vamos conseguir resolver o aumento do contágio. Porque a vacina que venha por aí não é para todo mundo desde logo, ela vai demorar para ser distribuída, e outra, ela não vai produzir um resultado imediatamente, é que vai precisar 2 doses. Então nós vamos passar o verão com coronavírus, vamos entrar o inverno aqui no sul do país, o inverno brasileiro, sem ter resolvido o nosso drama, nosso problema. E as autoridades continuam batendo boca para saber que vacina compra, que vacina não compra, e não tem protocolo para cuidar da saúde das pessoas. Só atende os casos de doença grave e os outros que se virem. Só dizem, fique em casa, mas não tem mais nada para fazer. Este é um problema. O outro problema do excesso de contágio é culpa dos hospitais e dos médicos. A expressiva maioria dos hospitais, quando chega alguém infectado ou com suspeita, o que eles fazem? Eles colocam todos os suspeitos na mesma sala.
Eles colocam todos os suspeitos no mesmo espaço. Então, quem está infectado já aproveita e passa para quem não está, e quem não está já se infecta. Quem tiver dúvida sobre o que eu estou dizendo, verifica nos hospitais se não é assim. É exatamente assim. E aqui a responsabilidade é de quem? Justamente de quem tinha que cuidar da saúde. E as autoridades sanitárias não estão nem aí para fiscalizar os hospitais. Como se os hospitais não estivessem cometendo o mesmo erro. E aqui, quando eu falo hospitais, os médicos estão no meio. Porque é deles a tarefa gerencial da saúde. Não é da administração do hospital, mas é gerencial. Se omitem, acho que por ignorância. E o tratamento médico de quem baixa o hospital tem uma boa dose de equívoco. Porque o remédio de ponta que se prescreve nos hospitais é a azitromicina. Mas o azitromicina, ele cria deficiência ao sistema imunológico. Então, os hospitais mais avançados do mundo dizem o quê? O paciente em ambiente de hospital tem que receber oxigenação mecânica para que o organismo reaja, mas não tem remédio para prescrever. Os nossos ficam prescrevendo antibiótico. Ah, mas isso está no protocolo, mas o protocolo está errado. O protocolo é para vender remédio. Então, aquele que baixar o hospital, que for para a UTI, que tiver que entubar, ele vai sobreviver se o organismo for muito forte. Porque lá dentro da UTI, o tratamento é um tiro no pé. Com raras exceções não é. Na sua maioria é um tiro no pé. Então o que é que nós temos que fazer? Nós, pessoas leigas, nós, pessoas do povo, vamos fazer o quê? Nós temos muito a fazer. Mas nós temos que compreender isso. Quais são os grupos de risco? Os obesos, aqueles que têm sobrepeso, não precisa nem ser obeso, mas quem tem sobrepeso, os diabéticos, os hipertensos e aqueles com algum problema pulmonar ou renal. E aqui vamos compreender. O vírus entra pelas narinas, por isso o uso da máscara é importante. E vai para o pulmão. Quando eu me contamino, eu já comecei a perder o cheiro. É o pulmão. Mas no pulmão não fica parado, ele vai para o intestino e vai para o fígado. Em seguida eu tenho o intestino lento ou diarreia e fico nauseado. Isto é o fígado. Terceiro, quarto dia, mudou a cor da urina. A urina fica bem escura. Isso é o rim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reforçar o pulmão, eu tenho que trabalhar, reforçar o fígado e eu tenho que reforçar o rim. E aí vem o dilema. Por quê? Porque os médicos, todos eles, aprenderam ao longo do tempo a requisitar exame de laboratório e a prescrever remédios. Cada médico prescreve os seus remédios, só que agora o coronavírus não tem remédio. Ele não tem remédio e não tem vacinas específicos para ele. Então eles ficam tratando processos inflamatórios com antibiótico. Mas tratar processo inflamatório com antibiótico neste quadro vai baixar mais a imunidade, porque vai atingir o sistema linfático. Então, quem fica em casa tem que reforçar o pulmão, fazer caminhadas, de preferência ao ar livre, porque as academias também estão com restrição, caminhadas ao ar livre, procurar locais mais arborizados para dar força e movimento para o pulmão. Precisa diminuir a carga de doces, seja diabético ou não. E os diabéticos, mais do que nunca agora, precisam de uma dieta bem mais rigorosa, que os diabéticos levam meio na flauta quase sempre. Por que os hipertensos são grandes vítimas do coronavírus? Porque se o vírus chega no pulmão, o pulmão cria dificuldade respiratória, o coração não consegue projetar o seu sangue para circular em todo o organismo. Por isso que nós temos muita parada cardiorrespiratória no coronavírus. Então tem que reforçar o pulmão,
tem que reforçar o fígado, tem que reforçar o rim. Não há milagre aqui. Eu tenho que lembrar que o meu estômago é a porta de entrada da vida. Aqui eu tenho que fazer modificação na alimentação. Então aquelas pessoas que têm retenção de líquido e que têm sobrepeso, elas naturalmente já são um pouco cansadas e naturalmente já têm a respiração mais pesada em função de pequenas caminhadas. Essas são as criaturas que as máquinas lá na UTI, infelizmente, não vão dar conta de retirar essa umidade toda que se aloja no pulmão por conta do coronavírus. Então nós podemos fazer muito, mas precisa buscar uma visão integrada que faça a verdadeira prevenção. E vejam que aquelas pessoas mais saudáveis, aqueles de pouco remédio, aqueles de poucos sintomas, aqueles resistem melhor ao coronavírus, os efeitos do coronavírus são menores, eles têm menos sofrimento e se saem relativamente bem. Os que sofrem muito são aqueles que já tinham alguns outros fatores de risco e que agora todos os fatores parece que se juntaram ao vírus contra o meu organismo. Neste coronavírus, eu perdi 2 familiares. Uma cunhada com 60 e poucos anos e uma sobrinha na casa dos 47. As duas tinham outras concausas. A de 47, infectada, morreu em uma semana. Tinha problema nos rins. E a cunhada de 60 e poucos anos tinha uma pancreatite, inflamação no pâncreas. Entrou em hospital, 58 dias de UTI, e não conseguiria sobreviver fora da UTI, com todo o sofrimento, e foi para outra vida. O contágio do coronavírus não é brincadeira. As pessoas que estão levando na brincadeira são aqueles que trazem os vírus para dentro de casa. E eu tenho dito até com um certo remorso, são os netos que estão matando os avós. Porque são esses jovens que muitas vezes saem por aí com pouca regra, que têm ido para as baladas, para as praias, que se contaminam e trazem para dentro de casa. Então precisa ter esta consciência e mais, é preciso cobrar das nossas autoridades teste. Porque no lar, na casa, onde não fizer teste, um contaminado dissemina para todo mundo. Como uns têm sintoma e outros não, aqueles que não tiver sintoma continuam distribuindo. E o sintomático vai para o hospital curar o seu sofrimento ou vai ficar em casa numa fraqueza danada, com dificuldade muito grande, e as pessoas que ficam em casa não têm esse nível de compreensão. Diminuamos os doces, diminua o sal para evitar a retenção de líquido, façamos caminhadas. Quem é diabético, cardíaco, doente renal ou pulmonar e que tem sobrepeso, dá muito tempo de fazer muita coisa. E para que não fiquemos só na fala, a Uxim Clínica vai contribuir com essas pessoas que precisam. A partir de 5 de janeiro, nós vamos montar o chamado plantão do coronavírus. O que é isso? É para procurar dar atendimento às pessoas que precisem, basicamente que ficaram em casa, porque os de ambiente hospitalar só será possível tratar depois que ele tiver alta. Tratar à base de uma alimentação adequada, de ervas medicinais adequada, de alguns outros procedimentos para facilitar a respiração. Então, a partir de 5 de janeiro, o plantão do coronavírus, que nós vamos chamar assim, plantão do coronavírus, para fazer a prevenção a quem queira se prevenir e para fazer o tratamento àqueles que se contagiaram ou que venham a se contaminar e que manifestem esses sinais e sintomas de fraqueza e assim por diante. Alguns faremos atendimento presencial, até a domicílio, se for o caso, e outros o atendimento online, que às vezes
a situação recomenda o não contato para evitar o contágio. É a contribuição que poderemos dar. Claro que isso tem um custo, mas é um custo compatível com as condições de cada um e que vale a pena. Porque quem tem sintoma de coronavírus vai se dar conta que a nossa vida vale muito pouco quanto está na cama no estado de fraqueza. Parece que a vida terminou, mas ainda não, dá muito para fazer e para recuperar a sua saúde. Estamos no final do ano, quero aproveitar para dizer que o símbolo da manjedoura simples do nascimento de Cristo para os cristãos haverá de nos trazer mais humildade, mais compreensão, para que possamos enfrentar com prosperidade um ano novo que se avizinha. Tomara que seja melhor, mas nós temos que estar sempre preparados, como diz os chineses, se prepara para o pior. Porque quando eu me preparo para o pior não acontece e a gente só tem tendência a melhorar. Não fiquemos fechados em nossos cubículos. Procuremos buscar informações. Um bom Natal a todos, que o ano novo seja melhor. Estaremos ausentes na clínica de 23 de dezembro a 4 de janeiro, um período de descanso, de férias coletivas. E a partir do dia 5 nós voltaremos e aí vamos desenvolver com mais detalhe o que é o plantão do coronavírus. Muito boa noite a todos, bom final de semana, fiquem em paz. Boa noite.